Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. A gente está, então, hoje numa live em que foi organizada e pensada pelos sindicatos em rede, na defesa da educação, na defesa da vida. E eu gostaria muito de agradecer a todos que estão conosco. Sinto muito lisonjeada de estar representando os nossos colegas hoje, conversando um pouquinho sobre a saúde nesse momento tão importante que a gente está atravessando, no pior momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Nós trouxemos para conversar com os nossos colegas, para conversar com as famílias dos nossos alunos, o doutor João, que é o médico da família, e o doutor Ricardo, que é o pediatra. É muito importante que a gente escute os profissionais da saúde, o que eles têm a dizer, porque é eles que podem nos dizer se realmente a gente está preparado para estar falando em volta às aulas presencial nesse momento. Eu sou a professora Miriam Matos, professora da Rede Municipal de Sapucaia do Sul, presidente do Sintesa Sindicato, e junto com o Sintesa integram a rede dos sindicatos em defesa da vida e da educação, os nossos colegas do Sindiprof Novo Hamburgo, CEPROL Sindicato de São Leopoldo, CISME de Esteio. Vou pedir licença para ler e não esquecer de nenhum aqui. Simprocan de Canoas, o SIMPA de Porto Alegre, Sindicato dos Municipais, o CGPM de Gravataí, o SINCA de Cachoeirinha, o Sindiserve de Caxias, o Simpedu de Montenegro, o Simvia de Viamão, o CIMEV de Estância Velha, Sinasef e FISUL, o 14º, 20º, 34º, 38º e 39º núcleos do CEPER Sindicato. E estes sindicatos todos, então, se uniram para conversar, para tratar estratégias sobre a educação, o ano letivo 2021 e, principalmente, sobre a valorização da vida de cada membro das comunidades escolares. A gente, então, hoje vai conversar um pouquinho a respeito dessa volta às aulas propostas por muitos governantes, o que a gente realmente tem, o que realmente pode, o que a gente está passando nesse pior momento da pandemia. Mas antes, a gente vai passar um videozinho bem rapidinho, vou pedir para o Will colocar, enquanto os colegas vão chegando, porque a gente sabe que tem bastante gente ainda para chegar. Nós temos alguns colegas que estão em outras atividades nos seus sindicatos, em função dessa bandeira preta na sexta, flexibilização de bandeira na segunda, Na bandeira preta não podia nada, agora até aula presencial eles querem dar. Então, a gente lembra que a live fica gravada aqui nas páginas dos sindicatos que estão transmitindo, e o pessoal que não está conseguindo acompanhar agora ao vivo conosco vai poder acompanhar depois, ela vai ficar aqui para que a gente possa assistir depois. Pode passar, Will. Eu quero o SUS. Para que essa ansiedade, essa angústia? Para que essa ansiedade, essa angústia? Me conheceu o SUS a partir dessa gripezinha ou resfriadinho. No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. Então, a gente precisa fazer também uma reflexão do momento que a gente está vivendo.
onde a gente recém está engatinhando na vacinação. Nós sabemos que a pandemia começou lá no ano passado, a gente sabe que muitos pais, né, estão desde março com os seus filhos em casa, está muito difícil, né, mas esse momento não é um momento da gente abrir escola, esse momento não é um momento da gente estar falando em aula presencial, em aula híbrida, né. Esse momento é da gente estar lutando não só por protocolos seguros, a gente sabe que precisa de protocolos seguros, sim, mas antes dos protocolos seguros, a gente precisa de uma vacinação em massa, né? O nosso país está engatinhando na vacina, a gente tem uma pequena porcentagem da população vacinada, e se a gente não tem a vacina, a gente não tem segurança, né? Antes de eu conversar com o doutor João, de eu conversar com o doutor Ricardo, eu vou pedir licença um pouquinho, porque eu gostaria de conversar com os pais das nossas comunidades escolares que estão nos assistindo hoje, que vão nos assistir, né? Alguns pais aqui em Sapucaia já assistiram a outra live do Dr. Ricardo, do Dr. João, e a gente convidou a participar de novo. Muitos pais dos nossos sindicatos em rede também vão assistir, e a gente precisa conversar um pouquinho enquanto trabalhador em educação e dizer para vocês, para cada pai, para cada mãe, para cada responsável, que a gente entende toda a situação que vocês estão passando, que a gente sabe o quanto está difícil desde março com as aulas remotas, que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Que o filho da gente, ele não vai escutar a gente como ele escuta o professor lá na sala de aula. Nós sabemos o quanto é difícil, às vezes a gente não tem a internet em casa para poder dar a aula certa ali que o professor mandou, é um celular ou um computador só para ser dividido em 3, 4 filhos, eles não querem fazer do jeito que a gente faz quando eles estão nas escolas, nós sabemos disso, a gente não se furta de saber o quanto é importante a escola, o quanto é importante o papel da escola. Para nós, trabalhadores, também tem sido muito difícil. Nós tivemos que sair lá daquilo que a gente sabia fazer, que é o dia a dia presencial, que é o olho no olho, que é o quadrigiz ou canetão e quadro branco, e tivemos que aprender também a dar aula de forma remota, a atender os alunos de forma remota. Para nós também tem sido muito difícil, mas a gente sabe que para vocês está bem mais difícil. Né? Porque muitos pais não têm formação, a gente sabe disso. A gente sabe o quanto é importante a escola, sim. Mas nesse momento, a nossa briga não é só pela qualidade da educação, é também pela qualidade da educação. Nesse momento, a gente briga também pela vida, pelo bem-estar de cada membro da comunidade escolar. Nós, trabalhadores em educação, também tivemos, muitas vezes, na maioria de nós, que utilizar a internet, que utilizar o nosso telefone, o nosso computador particular. A gente também teve que se dividir com os filhos em casa, mas a gente não está dizendo que está diferente, que está pior para nós do que para vocês. A gente tem consciência do quanto é importante a escola, mas não nesse momento. Desde março até agora, nós vivemos no Rio Grande do Sul a pior crise da pandemia. Na sexta-feira, nós ouvimos uma live do governador falando onde 11 regiões do estado apresentam bandeira preta. As bandeiras pretas antes eram levadas com muito mais seriedade, tanto que não podia nem ter cogestão. E na segunda-feira, magicamente, então, os municípios puderam voltar a ter cogestão. Nós hoje vamos conversar com 2 médicos, 2 pessoas da área da saúde comprometidas com a vida, para a gente saber um pouco disso que a gente escuta tanto, que existem os protocolos seguros para que os alunos possam assistir aulas presenciais. E eu quero pedir para cada um de vocês, ao escutar os médicos, que reflitam na realidade das escolas públicas. Eu quero que vocês lembrem das escolas dos filhos de vocês, se realmente aquelas escolas estão preparadas para protocolos seguros. A maioria das nossas escolas públicas não tem material de higiene nem pessoal para limpeza fora do período da pandemia, que dirá agora,
que precisa ser higienizado de 2 em 2 horas. A maioria das nossas escolas não está preparada para receber os alunos em formato nem que seja híbrido. Nós temos salas de aula mal ventiladas, salas de aula que ventiladores não funcionam, nós temos salas de aula apertadas, e a gente precisa, então, refletir um pouquinho, pensando nas escolas públicas, se é capaz mesmo daqueles protocolos que os governos tanto dizem na TV, no jornal, que eles são capazes de garantir a saúde e a vida, se a gente consegue enxergar eles acontecendo lá dentro da nossa escola pública. Nós, trabalhadores em educação, nós não estamos nos negando a trabalhar, a gente continua trabalhando lá no remoto desde março do ano passado. Mas o que a gente está pedindo é que cada um pense se realmente o momento que a gente está vivendo, onde nunca no Rio Grande do Sul nós tivemos 11 regiões em bandeira preta, se realmente nesse momento é o momento da gente estar discutindo retorno presencial para as escolas. Nesse momento, a gente devia estar discutindo formas de fazer com que a vacina chegue para todos, não só para os trabalhadores em educação. Porque mesmo a vacina chegando para todos, ela ainda não chega até as crianças, porque a gente sabe que ela ainda não foi testada. Neste momento, é o momento que a gente tem que garantir saúde, bem-estar, vida de todos e todas. A gente sabe que os pais, muitas vezes, já estão trabalhando, eles vão para o trabalho, eles voltam e o filho está em casa. Mas aí nós estamos falando de realidades do quê? 2, 3, 4 crianças. Nós não estamos falando numa escola aberta, numa escola pública que muitas vezes sucateada. Nós não estamos falando nesse vai e vem de pessoas, nesses encontros que vão acontecer. E nós não temos como dar conta desses protocolos. A maioria de nós, na verdade, não teve nem acesso a todos os protocolos, nem informação de quais são esses protocolos. Assim como a grande maioria dos pais também não. A gente acha que é só colocar máscara, lavar a mão e passar álcool gel, gente, não é. Hoje a gente tem 248 mil mortes no país e 12 mil no estado. Eu volto a repetir, nós estamos aqui no pior momento da crise, da pandemia no Rio Grande do Sul, desde que ela começou. E nós, educadores, nós, trabalhadores em educação, nós estamos juntos com os pais, com os familiares, na luta por uma educação de qualidade, mas principalmente pela preservação da vida de cada um e de cada uma. A gente não está brigando só pela preservação da nossa vida. Porque a hora que der surto nas escolas, como em muitos lugares que já voltaram, não são só os trabalhadores em educação que terão surto de Covid, serão os familiares, serão os alunos, e a gente precisa garantir que isso não aconteça. Nós, trabalhadores em educação, temos muito respeito pelas comunidades escolares, temos muito respeito pelos nossos alunos, pelos familiares. A gente não brinca de fazer educação. A gente não brinca com a saúde dos nossos colegas, dos nossos alunos e dos nossos familiares. Nesse momento, o que a gente pede é que todos os governantes pensem, é mesmo o momento da gente estar discutindo agora aula presencial? E eu digo isso com muita certeza. Não é o momento, gente. Não é o momento. Eu quero lembrar que essa live não é só do Sintesa, né? Essa live é de todos os sindicatos que eu citei, e nós estamos em momentos diferentes. Alguns municípios já entenderam que não é hora de voltar e vão voltar tão remoto, outros municípios estão engatinhando já no híbrido, e outros municípios já estão tendo aula híbrida. Nós estamos em bandeira preta, em cogestão de vermelha, com alguns prefeitos dizendo que tem que, a partir das 20 horas, não pode mais sair na rua porque está o pior momento da pandemia. Mas de manhã e de tarde dá para levar o filho para a escola. Então, eu, antes de passar para o doutor Ricardo e para o doutor João, eu precisava conversar um pouco com vocês, pais, mães, familiares, para que vocês entendam que nós todos estamos do mesmo lado. Do lado da vida,
de todos os membros das comunidades escolares. E agora, então, como a live é para falar da saúde, eu vou parar de falar e vou passar, então, para os nossos convidados. Vou pedir para o doutor Ricardo, então, se apresentar para vocês, já agradecendo muito a participação, a presteza do doutor Ricardo, agradecendo o Cinca, que nos ajudou, então, a formatar essa live com os 2 médicos. Doutor Ricardo, então, por favor. Boa noite, estão me ouvindo? Eu sou o Ricardo, eu sou pediatra aqui em São Paulo, sou pediatra de um hospital particular, de um hospital público, trabalho com emergência e paciente internado, basicamente. Não falo em nome dos hospitais, de nenhum dos dois. E aí me pediram para vir falar nessa live um pouco, porque o assunto da volta às aulas está, entre outras coisas, ligado diretamente com as crianças, né? E aí a primeira pergunta que me fizeram foi para falar um pouco da Covid e das crianças, né? Porque a gente ouve muita coisa, o criança é um super espalhador de doença, até o criança não pega Covid, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar dessa relação com as crianças é exatamente o que é a criança. Porque as pessoas falam criança como se fosse a mesma coisa. Os pais, os professores e a gente que trabalha com criança sabe que uma criança de 2 anos e uma adolescente de 17 anos são, de todos os pontos de vista possíveis, completamente diferentes. Então, o primeiro questionamento que a gente tem que ter, quando está falando disso, as pessoas têm falado por aí como se fosse a mesma coisa, é o que é criança. E a gente tem estudos, tudo que eu vou falar aqui tem uma série de estudos, depois quem tiver dúvida, pergunta, eu posso mandar qualquer estudo que eu usei de referência, nada é, o que for da minha cabeça, eu vou falar que é da minha cabeça mesmo. A primeira coisa é lembrar que, e isso é evidente nos estudos, os maiores de 10, 11 anos se comportam de forma muito mais parecida com adultos, tendo formas graves de Covid, sim. E os menores de 10, 11 anos costumam se comportar de uma forma mais leve, com menos sintomática. Eu já vou falar disso um pouco. Quais são os sintomas da Covid nas crianças? A mesma coisa que adulto. E vai de nada, assintomáticos, existem muitos assintomáticos, e os assintomáticos, sim, transmitem Covid, adultos e crianças, menos do que os graves, menos, mas transmitem, até os sintomas mais graves completos, febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, diarreia, dor de cabeça, perda de olfato, paladar. Óbvio que nos muito pequenininhos, olfato e paladar, a gente não tem essa informação, mas eles devem ter também. Próxima coisa, além dos sintomas. Então, e esses sintomas, essa é uma coisa importante, são muito próximos, e quem tem filho pequeno, principalmente, sabe que eles fazem um monte de resfriado. Vira e mexe, estão com o nariz correndo, com o nariz entupido, faz uma febrinha. Isso pode ser Covid? Pode. Todos eles. Cada resfriado que a criança faz, um desses pode ser Covid, sim. Isso é importante ter em mente na hora de pensar no protocolo e na capacidade de testagem que o governo propõe para a gente, né? Ou que o particular, né? A gente está falando aqui do público. Transmissão. Criança transmite menos que adulto? Não. Não tem estudo que prova isso. Criança transmite mais que adulto? Também não tem estudo que prova isso. Existe uma dúvida sobre a capacidade de transmissão das crianças, mas também tem uma dúvida se a gente só não consegue testar eles porque eles são menos sintomáticos, eu testo menos e, portanto, tenho menos essa precisão nos estudos. O que a gente sabe, isso a gente tem garantido, eles transmitem sim. Quanto mais sintomático, mais eles transmitem, mas eles transmitem sim. Então, uma criança com Covid num espaço com pessoas sem Covid pode transmitir. Quanto menos cuidados forem tomados, maior a chance de transmitir. Gravidade do quadro. Isso é fato, as crianças ficam menos graves do que os adultos. Quanto mais novo, maior a tendência a ter um quadro mais leve. Quanto mais velho, maior a tendência a ter um quadro mais parecido com o de adulto, que também tende a ser leve na maioria dos casos. Agora, daí a saber qual criança vai ter o risco de ficar grave, a gente não tem essa resposta de bate-pronto. A gente sabe sim que crianças com doenças, com complicações, essa é uma discussão, tem até artigo falando sobre isso. A educação tem todo um trabalho de inclusão das crianças na escola, e essas crianças têm uma relação diferente com protocolos, com riscos,
Um exemplo comum, teve um adulto que apareceu no Amazonas bastante, com síndrome de Down. Crianças com síndrome de Down têm risco aumentado para Covid mais grave. E aí, como que se dá essa criança na escola e a relação com o protocolo? Isso não está escrito em nenhum protocolo que eu li, e eu li alguns protocolos aqui para conversar com vocês, além da minha relação já com a educação que eu tenho aqui na região de São Paulo. Para dar uma ideia, nos Estados Unidos, que é um país que acho que dá para comparar com o Brasil, essa é uma coisa que só uma parêntese. Muito cuidado nas comparações que as pessoas adoram fazer. Poucos países ficaram tão graves com a pandemia, tão descontrolados, com uma capacidade de atuação tão ruim quanto o Brasil. Talvez nenhum. Então, mas na Europa abriram a escola. Beleza, eles controlaram a pandemia. Na China, abriu, controlou a pandemia. Tá, eu vou comentar disso depois, mas os Estados Unidos, que é algo mais próximo, tiveram 200 óbitos de crianças. É pouco proporcionalmente? Talvez seja, mas são 200 crianças que morreram. E aí saber calcular esse risco e quando que eu ofereço esse risco ou não para as crianças não é uma coisa tranquila. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Só um finalzinho ainda da gravidade. Existe quadro que eventualmente sai por aí, acho que não vale a pena se debruçar sobre ele, mas é uma síndrome inflamatória das crianças pós-Covid, que acontece em geral 7 até 30 dias depois, e que também é muito grave. Estou falando de quadro, todos os quadros que eu comentei com vocês, já tive internado no hospital que eu trabalho, já vi de perto, não é só de trabalho, mas é baseado também no trabalho, porque também a minha experiência pessoal é limitada. As crianças não morrem na maioria dos quadros, elas ficam muito graves, vão para a UTI, ficam vários dias na UTI, usam diversos remédios importantes para manter coração funcionando, respiração funcionando. Então, são quadros importantes. Nos Estados Unidos saiu hoje um trabalho num importante jornal de pediatria com mais de 1.000 crianças com quadro desse tipo. Então, não é tão pouca coisa assim, tá? Mas é mais leve que adulto, sim. Não transmite mais, mas talvez não transmita menos do que adulto. Tem sintomas mais leves em geral. Acho que esse é um resumo do que é a Covid na pediatria. Obrigada, doutor Ricardo. Então, vou pedir já para o doutor João Goulart, nosso médico da família, se apresentar aqui também, né? E aí depois a gente já vai fazer as perguntas, então, que o pessoal está ansioso para escutar. Doutor João caiu. Alô. Oi, Olá. Oi, Miriam. Oi, João, te escutamos, mas não te vemos. Ai, meu Deus. Eu tô com dificuldade técnica aqui, então eu não sei se eu resolvo isso primeiro ou acho que eu já vou falando, né? Tu quer só dar um oi para o pessoal, te apresentar, e aí depois eu já passo para a pergunta para o Ricardo, enquanto a gente arruma aí o teu. Pode ser? Pode ser. Boa tarde a todos. Obrigado, Miriam, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, conversando novamente. O Sintese, que é um sindicato muito ativo, muito combativo e sempre defendendo as melhores causas aí, né? Sempre defendendo a vida, defendendo o ser humano e defendendo o progresso, né? Sobretudo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer hoje estar conversando com vocês. Espero poder ajudar com um pouco da minha fala, do meu conhecimento, da minha prática e experiência no dia a dia. Fico à disposição para responder todas as perguntas e dizer que hoje a gente está, de fato, vivendo o pior momento da pandemia. Isso não há dúvidas para ninguém, independentemente dos motivos. Eu acho que a gente pode enumerar várias situações aí que nos levam a esse momento tão difícil, tão trágico. Quem é da saúde sabe, né, doutor Ricardo, o dramático que é ver os hospitais colapsando, as pessoas morrendo, famílias desesperadas, e a gente, ao mesmo tempo, muito cansados, os profissionais exaustos e sem ver no horizonte, né, uma possível solução aí. A gente vê tantas falhas na gestão da pandemia,
né? Agora, com a chegada da vacina, as falhas estão cada vez mais escancaradas, mais evidentes, né? O desinteresse do governo federal em fazer a coisa certa. Eu vou deixar aí, então, o doutor Ricardo prosseguir aí, responder as perguntas, enquanto eu tento resolver a câmara aqui. Dizer para vocês que continuo atendendo aqui no Hospital de Sapucaia do Sul, aqui no Hospital Getúlio Vargas, na internação clínica, e também trabalho em posto de saúde, né, até hoje como médico de família. Hoje eu estou atuando na metade do dia na UBS, lá num posto de saúde em Canoas, chamado Guajoviras, e no outro período eu estou aqui no hospital. E não é diferente a superlotação, a demanda de um município para outro. O que difere muitas vezes, né, de um município para outro, ou de um estado para outro, é a maneira como a gente enfrenta com a pandemia, como a gente enfrenta a situação, as dificuldades do dia a dia. Muito obrigado a todos por estarem participando e por estar dando um pouquinho do seu tempo para nos escutar aí. Obrigada, doutor João. Doutor Ricardo, o senhor conversou um pouco ali com a gente a respeito da Covid nas crianças, e é importante, né, porque a gente escuta muita desinformação, até de que criança é imune à Covid, né, e na verdade eu acho que esse momento da pandemia a gente tem que combater a desinformação, né, nós precisamos, então o senhor conversou um pouco já, e a gente gostaria de falar um pouco desses tais protocolos seguros. O senhor, como é pediatra, né, atende diretamente os nossos alunos, né? O senhor acredita que a gente tem garantia desses protocolos seguros? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está no pior momento da pandemia, né? A gente sabe que outros estados estão piorando ou melhorando. A pandemia, ela é muito... A gente não tem como saber o que vai acontecer semana que vem, daqui 15 dias, né? Mas aqui a gente está no pior momento da pandemia e tem um governo do estado dizendo que a gente está em bandeira preta, que a gente precisa se cuidar, fechar tudo a partir das 8 horas, mas que as escolas têm que abrir. E eu queria, né? Essa é a determinação do governo do estado. Eu queria ouvir, então, do senhor, nós queríamos ouvir, existem esses protocolos seguros, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, né? E, na verdade, a gente vai ter que, no futuro, também brigar por protocolos. Não, agora nós não temos como garantir, mas lá, futuramente, depois da vacina, além de vacina, nós precisaremos de protocolos também. Quais seriam, então, esses protocolos que a gente tanto fala? Porque os nossos gestores falam muito de protocolo seguro, mas eles não dizem quais, não apresentam e nem dizem como serão feitos. Tá. Bom, primeiro, eu provavelmente não vou ter uma resposta fechada para vocês. Eu vou comentar um pouco do que tem publicado sobre protocolo no mundo e minha visão sobre isso. Antes disso, e acho que isso é muito importante para a gente conversar, e acho que vocês estão muito certos quando a gente fala desse ponto, a gente tem que entender a questão da pandemia para além da questão do indivíduo. Por que eu estou falando isso? Porque quando as pessoas vêm falar do protocolo, eles falam a criança não pega, o professor se protege, o indivíduo isso, o indivíduo aquilo. Mas falta a compreensão da saúde como uma coisa coletiva, como uma coisa social da comunidade, da sociedade como um todo. E entender o tamanho da educação e da importância da educação na sociedade e que, sim, apesar de todos os prejuízos de perder meses, o ano, a gente sabe que isso é muito grave, e eu, pediatra, sou um entusiasta de educação infantil, as crianças são muito mais um todo desenvolvidas. Quando elas vão para a escola, é muito diferente de uma criança que não vai, que não tem essa vivência. Mas quantos trabalhadores da educação e quantos trabalhadores que dão suporte a trabalhadores da educação saem de suas casas e vão trabalhar e se movimentam e pegam transporte público e tem que comer e aumentam o movimento na cidade e criam todo um aumento de circulação de pessoas e uma diminuição do isolamento social que está diretamente ligado ao controle da pandemia. Quando a gente fala de protocolo, e quando o Estado fala de protocolo, quando a Prefeitura fala de protocolo, parece que as escolas, as pessoas brotam lá sozinhas. Parece que as coisas acontecem só na escola e não tem conexão com toda a sociedade. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, porque nenhum protocolo comenta o aumento de circulação de pessoas, o aumento de funcionamento
de todo o comércio e toda a economia em volta, de todo mundo que tem que girar em torno disso. Para além disso, a gente também precisa discutir um pouco, e acho que isso é uma coisa que eu não vou aprofundar aqui, mas vale ponderar, quais são os interesses que tem por trás da abertura das escolas. Nas particulares, é bem óbvio o interesse de não falir. É isso, né? Principalmente a educação infantil, que é a educação à distância, quanto mais novinhos, menos faz sentido. Existe uma pressão muito grande. Não conheço a realidade do Rio Grande do Sul para opinar melhor sobre isso. Conheço um pouco mais aqui em São Paulo. Sei que na casa de 30% aqui é escola privada. Tem escola super, super cara do tipo 3, 5, 10 mil reais por mês. E essas escolas pressionam o governo para que elas voltem a funcionar, porque é muito investimento. Investimento para abrir alguma dessas escolas, eu não imagino quanto é. Mas são prédios gigantescos, são coisas assim, realmente monumentais. Então, existe um interesse nisso. Fora isso, existe o interesse do capital como um todo. Hoje, não, essa semana saiu uma notícia que 30% das mulheres pensaram, pelo menos, em sair do seu posto de trabalho durante a pandemia nos Estados Unidos. 30% da força de trabalho feminina é muito mais força de trabalho do que o capital pode abrir mão. É muito trabalhador saindo do seu posto, no caso, muita trabalhadora, né, pela pressão em casa. E se o governo não garante uma estrutura para que isso fique acomodado, as mães estão, e também tem trabalho mostrando isso, a piora da saúde mental das mães, o aumento da jornada, que já era dupla, ela fica misturada e contínua, né, que em geral é a mulher que vai fazer esse cuidado, e daí a hora que ela é obrigada a voltar a trabalhar e aí não tem com quem deixar os filhos, ela está preocupada mesmo. Daí a escola acaba sendo uma saída que não é a função da escola, depósito de criança, mas acaba cumprindo isso. E as mães ficam angustiadas, não é uma saída simples para elas, porque elas têm medo, mas ao mesmo tempo elas não têm o que fazer com a criança. E se o governo não trabalha para garantir que essas pessoas fiquem em casa, não adianta falar fique em casa e mandar as pessoas para trabalhar. É falar uma coisa que não tem sentido prático. Fora essas ponderações, um pouco dos protocolos. Então, eu vou trabalhar um pouquinho em cima do protocolo do Estado do Rio Grande do Sul, que eu li hoje ali com calma. Opinião de vários especialistas no mundo dá para reabrir escola na pandemia, quando a pandemia está em controle. Que, evidentemente, não é o que está acontecendo no Brasil. Não é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é o que está acontecendo no estado de São Paulo, Amazonas, Acre e onde mais a gente for estudar. Eu tenho alguma dúvida quanto ao Nordeste, não estudei mesmo, mas São Paulo, que é onde eu tenho estudado mais, não está controlada, está longe, tá? Amazonas e Acre, a gente tem colapso mesmo, Rondônia tem colapso. E o Rio Grande do Sul, depois eu comento o número mais exato, mas não, está longe de estar controlado. E as bandeiras pode ser a cor que quiser, porque as pessoas desencanaram da importância da cor, né? Então, não estão sendo tomadas medidas para o controle. Tem um jornal médico super importante, que é o New England, e um artigo lá bem importante fala que o melhor jeito de abrir as escolas completamente é reduzir ou eliminar ao máximo a transmissão comunitária do Covid. E isso não passa pelo protocolo da escola, passa pelas outras medidas que não estão sendo tomadas. Então, para começar a pensar em protocolo, tem que controlar a pandemia. Que passa por vacina, sim, é uma grande luta que a gente tem que ter. Colocar professores e outros trabalhadores que têm que se expor como... Se é fundamental, tem que ter vacina para esse público. Não dá para ser fundamental e não ter vacina. Mas, para além disso, entender que começar a pensar no protocolo é pensar no controle da pandemia. Fora isso, tem que pensar para além das crianças, porque a gente só fala de criança. Toda vez que fala no protocolo, está pensando na segurança das crianças. Não tem protocolo, o do Rio Grande do Sul não fala isso, o de Jundiaí, que tem em contato mais próximo aqui em São Paulo, não fala dos trabalhadores da educação. Quando fala o que eles têm que fazer para garantir o protocolo das crianças. Então, já é uma falha. Do Rio Grande do Sul demora quase 2 páginas inteiras para aparecer a palavra professor. E ela aparece de uma forma bem desimportante. Então, acho que essa é uma das questões bem importantes a gente lembrar. Aí, então,
Acho que a primeira resposta dada, não, nesse momento não tem protocolo seguro porque não tem nada seguro em nenhum lugar da cidade, do estado, inclusive. Quando a gente começa a pensar em protocolo, daí o Brasil tem dados muito ruins, fui atrás de dados dos Estados Unidos, que é um país próximo, porque, volto a repetir, é um país que talvez se aproxime mais. E aí, o CDC, que é um órgão do Ministério americano, propõe um protocolo bonitinho, e daí ele coloca que quando a transmissão é de substancial para alta, é para ficar no máximo com o ensino híbrido, quando são possíveis algumas condições de protocolo, que para eles são, por exemplo, distância de 1,8 m entre as crianças e o professor. Pensa na sala de aula que vocês conhecem, põe quase 2 metros entre cada um, e em todas as direções, é um círculo, não é um só de lado. Põe um círculo de 2 metros quase entre cada um e vê quantas crianças cabem naquela sala. Para receber adequadamente as crianças, teria que ter um espaço desse tamanho. Aí, o governo vai fazer a opção por revezar, né? Aqui em São Paulo tem lugar que está revisando por dia, tem lugar que está revisando por semana. E daí a criança vai uma semana e fica 3 em casa. Não é a solução para o problema. É uma pseudo-solução para nada. Ou vai um dia na semana e fica os outros 4 em casa. Não tem dinâmica isso. Não é efetivamente abrir. Mas é mostrar que está fazendo alguma coisa. Só para vocês terem ideia, o que esse protocolo chama de transmissão alta é maior que 100 casos por 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, e eles elevam de 50 e 50. O Rio Grande do Sul está com 168 casos para 100 mil habitantes. Então, o Rio Grande do Sul está 2 casas acima do alta, que é o nível mais alto que eles consideram lá. É do tipo muito, muito alta. Se no alta ele já recomenda quase tudo fechado, no muito, muito alta é de se entender que é tudo fechado, né? Então, está longe de ser possível um protocolo seguro. Para além disso, só para não me prolongar muito mais, eles falam em medidas do... O controle da temperatura não é a principal, tá? Que a gente adora medir temperatura na festa, e já inventaram que a festa faz mal, foi pro punho. Não é o principal. O principal é EPI para todo mundo de alta qualidade, ventilação das salas, pouca gente na sala, distanciamento social adequado, controle de sintomas com testagem adequada. Isso é o que está nos principais protocolos os países conseguiram abrir. Por que eu falei isso? Porque daí a gente vai ler a nota informativa 27 da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, que é de outubro de 2020, atualizada em 18 de fevereiro último. Eu vou passar só por coisas bobas, do tipo, depois leiam, vale a pena, curta. Mas assim, ela coloca no primeiro parágrafo que a reabertura deve ser pautada com base no nível de transmissão e avaliação de risco local. Está escrito. Eles colocam isso. E eles jogaram fora. Porque eles não estão pautando com porcaria nenhuma. Já comento, viu, Letícia? Sintomas, é aquilo que eu falei para vocês. Já. As medidas. E eles citam 14 medidas, que são muito bonitas, muito importantes. Higienizar, manter ventilação, EPI, condição de higiene da mão, utensílio bebedor. Depois a Miriam me conta quantas reformas foram feitas nas escolas para garantir isso. Porque se você propõe uma medida, você teve 1 ano de espaço para reformar a escola e aumentar a ventilação e garantir álcool gel, sabão, porque, volto a falar de Jundiaí, porque é onde eu tenho mais contato aqui, falta sabão. Não mudaram uma vírgula na sala de aula. Não mudaram uma vírgula na dinâmica da escola. Não tem sala de isolamento para quem está sintomático. Não tem instrução da equipe da escola em como lidar com criança sintomática. Porque a gente que é da saúde tem essa instrução. A escola não tem. Não tem N95 para ficar numa sala fechada com uma criança sintomática. Então, não está preparado. Não tem estrutura para cumprir e não está escrito em nenhum lugar da normativa quem vai garantir essa estrutura. Quem vai dar dinheiro, quem vai dar trabalhador, quem vai aumentar a quantidade de trabalhador da limpeza. Nada disso. Nada está escrito. E vou ler só o item 13, porque acho que ele é bem importante,
principalmente para os professores. Priorizar atividades remotas para professores e alunos que fazem parte dos grupos de risco na medida do possível. Se der, a gente protege, mas se não der, a pena, né? Vai para a escola do mesmo jeito, com um grupo de risco. Então, acho que só para tentar deixar do que está acontecendo no nosso protocolo. O protocolo do Rio Grande do Sul fala máscara só criança maior de 6 anos, que é uma orientação antiga da OMS, da casa de agosto, setembro, que Sociedade Brasileira de Pediatria, Americana de Pediatria, CDC americano já retomaram isso, e o mais atual deles todos é máscara acima de 2 anos. Mas eles falam, é muito difícil por máscara maior de 2 anos. Que é mesmo. Ainda mais quando boa parte do país, inclusive o presidente, não usa máscara, né? Daí fica difícil convencer disso. Então, o protocolo está desatualizado. Desatualizado no conteúdo científico, mesmo que a gente fosse acatar o protocolo. Para fechar, eles falam que não está recomendado testar um monte, que não é para testar muito, não é para testar criança pequena que tem sintoma, não é para testar criança média que tem sintoma, só adolescente. Porque não tem teste. E porque ninguém foi atrás de ter teste. Só que é muito importante ter teste. Porque se você... Uma das outras coisas dos protocolos é achar quem tem sintoma, testar, isolar, fechar a sala que tem que fechar. Isso também não está escrito no protocolo. E só para comentar a última coisa, não tem nada de trabalho sobre os professores, nada sobre contágio de professores. O que tem é uma pesquisa de que a saúde mental dos professores piorou em 72% dos professores. Então, foi uma sobrecarga muito grande, foi um estresse muito grande no último ano, e isso não parece estar melhorando, só está piorando, né? E um trabalho americano que mostra que 40% dos professores fazem parte de pelo menos um grupo de risco. Então, eu tinha que afastar 40% dos meus professores, não, eles são trabalhadores da educação como um todo. Se afastar 40% dos trabalhadores da educação, quem que vai abrir, limpar, cuidar da escola e dar aula? Sem contratação. Porque aí, vocês podem me corrigir aí, mas aqui em Jundiaí, de novo, que é onde eu tenho mais proximidade, não tem nenhuma contratação. Pegaram as crianças, redistribuem nas outras turmas e segue a vida. Então, para ponderar aqui, para fechar, no estado atual da pandemia não tem protocolo seguro, e em melhorando o controle da pandemia, caindo bem mais da metade do nível de transmissão que a gente está nesse momento no Rio Grande do Sul. Ainda assim, eu precisaria de muita melhoria no protocolo, que envolve um protocolo melhor e condições de aplicar o protocolo. Porque eu posso inventar o protocolo mais bonito em inglês, em francês, o que você quiser. Se não tiver condição financeira, humana, a estrutura para a aplicação do protocolo, é um papel jogado no lixo. É isso que acontece. Que é isso, menino. Então, doutor João, agora nós conseguimos te escutar e te ver. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E então já vou te fazer as perguntas aqui de imediato. A gente queria que o senhor falasse um pouco desse momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, né? Que nós da área da educação dizemos que é o pior momento, mas a gente quer saber de alguém que é da saúde se é realmente isso que a gente está falando, porque é o que a gente está vendo, né? Mas vamos escutar alguém da área. E vamos falar junto disso um pouquinho sobre as testagens que não estão ocorrendo, quando em muitos lugares tem testes quase vencendo, né? E as testagens não estão ocorrendo. E a questão da vacinação, né? Que acho que é o carro-chefe para que a gente consiga controlar essa pandemia. Bom, Mira, que bom que agora se resolveu a questão aqui da câmera. Ainda tenho dificuldades ainda com os aparelhos, né? Por incrível que pareça. A gente já fez algumas lives, mas mesmo assim a gente acaba passando trabalho. Bom, Miriam, assim, eu acho que é de conhecimento geral, não há dúvidas de que hoje o nosso país, o nosso estado vive um momento muito difícil da pandemia, né? Reflexo de muitas coisas. Eu acho que a questão do final do ano, as aglomerações de festas de fim de ano, Natal, Ano Novo, ainda a gente está começando a sentir agora, porque é um fato que as crianças, os jovens, adolescentes, muitas vezes passam por isso de maneira sintomática ou com muito poucos sintomas, às vezes até nem percebem.
E esses jovens, depois de fazer essas aglomerações, festas, reuniões, enfim, eles se resguardam nos primeiros dias, né, com aquele peso na consciência, mas não se dão conta que só vão adoecer 5, 7 dias depois e transmitir a doença por mais 10 dias. E aí, até esse vírus chegar nos pacientes, nas pessoas do grupo de risco, os idosos, pessoas mais velhas com doenças e comorbidades, levou um mês, mais ou menos, um mês e pouco, um mês e meio. Então, a gente está sentindo isso agora. Eu acho que a gente ainda vai sentir, né, a questão das mutações, tudo isso ainda está por vir. Então, a gente está mal, e a tendência é piorar, na verdade. Os hospitais estão completamente lotados, saturados. O nosso hospital aqui, o Getúlio, ele não tem mais para onde crescer, expandir. O Estado está colocando 10 novos leitos de UTI, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade enorme de abrir uma UTI, porque a gente não tem pessoal para trabalhar nessas UTIs, né? Os funcionários que temos, todos já estão saturados, cansados, trabalhando já com hora extra em outros lugares, e é bem difícil, né? É bem difícil a gente conseguir profissionais com qualidade, com experiência de UTI. Então, assim, o que eu digo é que abrir leito de UTI não é um salvo-conduto para fazer o que bem entende, né? Porque o que deveria estar sendo nunca foi feito, e agora, mesmo sabendo, tendo cometido erros no passado, nós mesmos, e vendo outros países que começaram com a pandemia a errar, a gente insiste nisso, né? E sempre existem interesses por trás disso, que geralmente é financeiro. Então, financeiro para o Estado, para empresários, né? A gente lamenta muito, né, que negócios estejam fechando, a gente lamenta muito que pessoas que têm o seu comércio, o seu negócio, estejam passando por essas dificuldades. Me solidarizo, não gostaria que isso estivesse acontecendo. Eu acho que existem meios suficientes para que o comércio possa continuar tocando o seu negócio em meio à pandemia, mas depende do Estado, né? Depende do Estado vacinar, depende do Estado adotar protocolos sanitários efetivos e que se façam e que esses protocolos funcionem de verdade, né? Entre várias outras maneiras que a gente tem de proteger a vida. Então, independente da situação que a gente viveu no passado, ano passado e agora, mais do que nunca a gente tem que apertar ainda mais as medidas, porque é fato, é evidente que a gente está no pior momento da pandemia, já com os hospitais colapsando, literalmente, vários já colapsaram, tá? A gente ainda tem uma sobra, porque hospitais como Clínicas de Porto Alegre conseguem sair abrindo leitos de UTI assim, com uma facilidade um pouquinho maior para absorver isso, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais, né? Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é trabalhar a prevenção, trabalhar na atenção primária, na atenção básica. Eu não vejo nenhum município, praticamente, fazer propaganda, investir em formação, é tudo o contrário. Eles hoje estão adotando o plano do governo federal de acabar com os agentes comunitários de saúde. Não tem mais agente comunitário nos postos de saúde, acabaram as equipes de saúde da família. Como é que a gente vai conseguir trabalhar a prevenção? A gente está vivendo uma pandemia, ainda mais agora, o pior momento, e eles querem falar em retomada das aulas, sabe? Quando, há pouco tempo atrás, a gente não conseguia ter aula, tinha um entendimento que em bandeira laranja não dá para ter aula, agora em bandeira preta pode, né? Então, assim, é a pressão de vários das pessoas de negócio que visam o lucro em vez da vida, né? A gente tem que sempre pensar em primeiro lugar a vida, e eu incluo nisso a desculpa que eles usam hoje, né? É incrível. Eles vêm falar de
de que as crianças na escola vão estar mais protegidas, vão se alimentar, vão dar tranquilidade para os pais poderem trabalhar. É um discurso tão demagogo, tão hipócrita. Eles nunca se preocuparam com essas crianças e hoje eles estão usando isso para poder tocar o comércio, o negócio. Né? Como é que a gente vai manter a aula presencial se nem protocolo existe? Eu vi, Miriam, que tu estava comentando sobre isso, né? Eu queria saber de vocês, assim, da área da educação, foi apresentado algum protocolo? Se algum aluno positivar, o que vai fazer com os outros? Eles vão testar o aluno, vão testar as famílias, os professores, todos, os educadores. Eles têm algum protocolo? Daqui a pouco, 1, 2 professores se afastam, e aí tem que ficar abrindo e fechando escola, abrindo e fechando, nunca sabe. Isso é ruim para o aluno, é ruim para os professores, é ruim para quem tem negócio, é ruim para os pais que não sabem quando vão poder trabalhar. Né? Então, é muito difícil. A gente não tem a estrutura que os países europeus têm, e mesmo assim eles estão fechando escolas, muitos se arrependeram de ter reaberto escolas e voltaram a fechar. Tem uma certa facilidade para poder abrir e fechar a escola. A gente não tem essa facilidade. Olha as mazelas do nosso Brasil, velho, quantos Brasis nós temos aqui, com milhões de pessoas vivendo na miséria, né? Eu acho que o governo federal não faz a parte dele, ajudando com auxílio, ajudando com proteção dessas famílias, e quer jogar culpa dos educadores, quer jogar culpa para as pessoas, quando eles não fazem o que tem que ser feito, que é um plano de vacinação, era ter se antecipado para adquirir as vacinas, os insumos, os EPIs, ter enviado aos estados, testagem em massa da população, testar os contactantes dos casos positivos para fazer o isolamento dessas pessoas. Então, nada foi feito, o governo quer se eximir de responsabilidade, não quer proteger as pessoas, não quer proteger as famílias e quer jogar culpa para cima da própria população, visando o lucro, visando a relação com os empresários, e tem tomado medidas totalmente contrárias às medidas necessárias para que as pessoas possam tocar o seu negócio, para que as crianças possam ir para a escola. Eu acho engraçado que quem está discutindo isso a nível de Estado são pessoas que têm condições de botar seus filhos em escolas particulares. A maioria delas, não vamos falar que todas, mas a maioria delas tem condições, né? Mas quem está lá sofrendo mesmo, onde as pessoas estão morrendo, em favelas, em vilas, em periferias, essas pessoas não participam do debate, da discussão. Elas só têm que engolir as decisões goela abaixo, né? E estão desprotegidas, estão desamparadas. Então, eu acho que se o governo federal, o governo estadual fizesse sua parte, né, em garantir as vacinas, em garantir os atendimentos, garantir salubridade aos seus funcionários, a gente poderia discutir o retorno às aulas, né? Mas num momento melhor da pandemia, obviamente. Agora a gente está numa situação gravíssima que as pessoas não se deram conta ainda, os governantes fingem que não se deram conta ainda, mas o momento é muito grave, de contágio muito elevado. Sair para ir no supermercado é perigoso, porque muita gente está com o vírus e não sabe, muita gente está com vírus, está com sintomas e mesmo assim está saindo, e ninguém sabe quem tem, quem não tem. É difícil. Máscara de pano tem que ser trocada a cada 2 horas. Que governo que faz uma propaganda nas pessoas usar uma máscara de pano, que tem que trocar a cada 2 horas? A facilidade de ter álcool gel nas escolas, a disponibilidade do álcool gel em locais públicos, não existe. Pelo menos que eu saiba, que eu tenha visto, que eu tenha acompanhado. Eu não sou da área da educação como vocês, e até gostaria de saber, assim, de você, do Sintesa, dos professores, dos pais, que também são professores da live, o que você sabe, o que vocês receberam de proposta, ou é tudo goela abaixo, é assim, porque não pode ser bagunçado, não pode ser sem protocolo, sem cuidado, sem as medidas. A gente tem que fazer as coisas com protocolo, com cuidado, sabendo o que fazer, sabendo como agir em cada situação, né? Eu acho que nós ainda estamos muito desprotegidos. Os profissionais da saúde, que me desculpem, muitos amigos, colegas, perdi amigos, perdi colegas de profissão dessa pandemia, e a gente continua perdendo agora mais e mais. Só que a gente tem
pessoas, populações de risco, que eu acho que a gente deveria ter começado por elas, né? Claro, em conjunto com os profissionais da saúde, para depois vacinar outros profissionais e assim por diante, né? Tem muito profissional da saúde que não está trabalhando em hospital, em unidade de pronto atendimento, né? Às vezes trabalha em home office, trabalha fazendo consulta à distância e estão recebendo vacinas. Outros profissionais também da área da saúde, não só médicos, de áreas administrativas. Então, a gente tem feito tudo errado. Eu acho que os professores, educadores, profissionais de educação, a gente entende, a gente sabe que é importante que as pessoas estejam protegidas, tanto da área da educação, para que as crianças possam... Se todo mundo tem esse entendimento de que é importante voltar às aulas, por que os profissionais da educação não foram priorizados? Entende? Porque as crianças assintomáticas vão acabar transmitindo para adultos, professores, educadores, funcionários da educação de uma escola, e a gente não vai conseguir controlar, porque as pessoas vão levar isso para casa, e a gente está no pior momento, não existe discussão agora em bandeira preta, né? Vocês podem ter certeza que daqui a 1 ou 2 dias eles vão esfriar a discussão, para quando sair da bandeira preta vão querer empurrar a goela abaixo de novo. Eu vou passar a palavra para a gente continuar discutindo, debatendo aí, para não me estender muito. Então, doutor João, respondendo, né, aqui sobre os protocolos, a gente hoje está representando um colegiado, né, de sindicatos em rede, em defesa da educação e da vida, e cada um tem algumas realidades peculiares, mas eu não tenho a informação se algum de todos os sindicatos que fazem parte dessa rede já tiveram acesso aos protocolos, né? Sapucaí, a gente está solicitando, o que a gente tem é o que do governo do estado, as portarias do governo do estado, né? Nós não voltamos nem híbrido, né, nem presencial aqui, a princípio o primeiro trimestre é remoto, mas os nossos profissionais voltaram em regime de plantão, né? Muitos municípios estão assim, alguns municípios que fazem parte aqui da rede, os prefeitos já voltaram com as crianças, né? Tanto que hoje Cachoeirinha está em assembleia em função do prefeito, mesmo com a bandeira preta, está, né, com os alunos em sala de aula já. Então, é bem complicado, porque nós desconhecemos realmente o que a gente procura ali dos protocolos das portarias do governo do estado, e a gente precisa, além de conhecer os protocolos, na verdade, os profissionais, eles têm que conhecer, se apropriar, ter formação. A Grazi faz uma pergunta ali, e como que a gente faz quando nós temos numa escola 5, 6, 7 positivados de Covid? Porque a gente tem essas informações de o que fazer, né? Outra colega perguntou que na sua escola disseram que não pode ligar o ventilador, tem que ficar sem ventilador, outras pessoas dizem que tem que ligar o ventilador. Então, nós temos essas perguntas. Não sei, doutor Ricardo, consegue nos responder sobre os casos de Covid e sobre o ventilador, mais uma vez na live, pelo que eu acompanhei? Desculpa, travou só o finalzinho, mas eu consigo responder sim. Eu anotei algumas das perguntas que tiveram no chat aí. Se faltar alguma, as pessoas podem mandar. Acho que é rapidinho. Tem 2 que falam mais ou menos a mesma coisa, de educação infantil e isolamento em educação infantil. Não tem. Não tem isolamento em educação infantil. Não tem manter criança de 3 anos uma longe da outra. Elas não ficam. Tipo, pode tentar, pode, né, se você colocar grade, porque mesmo assim alta, porque senão elas pulam. Não tem. Criança, elas interagem muito fisicamente. Elas brincam entre elas, e os professores têm que ter essa interação física também. Então, aí, o protocolo para esse grupo etário tem que ser completamente diferente, tem que envolver maior número de trabalhadores, outro tipo de EPI, outra condição de local para os cuidados. No berçário, você vai trocar fralda sem encostar na criança? É meio... Né, tem que pensar um pouco a pessoa que escreve o protocolo para isso. E às vezes parece que não pensa.
Então daí tem que pensar luva, avental. Quem tem Covid elimina pela fezes, elimina por um tempo longo o vírus. Então, como que protege o trabalhador que vai fazer troca de fralda, por exemplo, ou que vai ajudar a criança no banheiro, né? Então, uma parte das coisas que tem que pensar. E só pensando na infantil. Ventilador, problema nenhum. O vírus não fica no ventilador e sai voando de lá, pulando para os outros. Inclusive, ele ajuda. O que não pode é fechar as janelas e ligar o ventilador, porque não pode ficar com a janela fechada. Agora, a gente sabe que tem escola que a janela mal abre, que a janela é uma janela que abre só um cotoquinho, que não está ventilando direito, que não tem a condição adequada de ventilação. É para ligar o ventilador que for, que não resolve. O ar precisa sair de lá de dentro e entrar ar novo. Esse é importante. Com o ventilador ajuda isso em geral, né? Mas você vê, é uma dúvida que as pessoas têm, que elas não procuram informação. Quem monta o protocolo, quem dá a diretriz, não procura informação. Porque não estão preocupados com isso. Estão preocupados, como o João falou, com uma demagogia, com um monte de coisa que falaram agora nas eleições que vão cumprir, ou com a próxima eleição, como que eles vão se colocar nisso. Quantas pessoas a criança pode contaminar se ela estiver na sala? Se não tiver nenhum protocolo, todos. Na verdade, 80% é a média de contaminação no caso desse. Tem um artigo bonitinho sobre um evento assim nos Estados Unidos. Então, sei lá, de 15, 12, por exemplo. Se tiver bem certinho, talvez um só. Mas, né, não é o momento de ficar testando isso. Acho que essas foram as dúvidas que eu anotei aqui rapidinho. Não sei, Miriam, se você quer perguntar mais alguma coisa? Se tem mais... Deve ter muita coisa. Assim. Já até me coloco à disposição para a gente continuar essa conversa com os sindicatos, porque tem uma dúvida que apareceu bastante aí. O que a gente faz, né? Acho que essa é uma dúvida que apareceu bastante no chat. Assim, a gente vai ter... Acho que tem a questão jurídica, mas tem muita questão da luta mesmo. Acho que essa é a resposta. Pelos sindicatos, se colocando em contraposição a isso que está acontecendo, brigando com a direção, com a prefeitura, colocando que é inaceitável isso, né? Como? Aí cada um vai organizar a luta das possibilidades que tem na sua localidade, né? Sindicatos que se colocam nessa posição são certamente um caminho muito importante para isso, né? E aí, a partir disso, ir colocando em luta mesmo. Não tem muito... Eles claramente já mostraram que eles não estão nem aí para ouvir a gente, né? Não estão abrindo caminho para isso. Quando as pessoas minimamente técnicas que se colocaram para falar, elas foram retiradas de todas as instâncias, federal, estadual, municipal, aqui em São Paulo também. Então, acho que é isso. Não sei se tem mais coisa depois. Sim. Doutor João, deixa eu lhe perguntar também, aproveitar, assim, né, a gente tem várias realidades dentro desse grupo dos sindicatos, né, e alguns já estão com alunos, alguns municípios até já chamaram greve em função de não ter essa volta às aulas presencial, como os prefeitos estão chamando, que é o caso de Cachoeirinha, que é o caso de Porto Alegre, né? Outros municípios já se posicionaram em voltar híbrido agora, março ou abril. Talvez agora os prefeitos, olhando essa situação, essas bandeiras, possam ter o bom senso de volta e aceitar a solicitação desse grupo de sindicatos em rede, para que a gente feche todo esse bloco, né, do primeiro trimestre todo remoto para todos esses municípios e estado, não para que a gente volte no segundo trimestre, não, para que a gente acompanhe a evolução da pandemia, a chegada da vacina, né, e se vai ter possibilidade do retorno no segundo trimestre, que hoje no primeiro a gente não visualiza. Mas surgiu ali novamente a pergunta, e quando acontece vários casos numa mesma escola, o que o poder público deveria fazer? Porque, pelo que a gente está vendo, eles estão afastando o caso e a escola continua ali, atendendo a população. Então, é que hoje, infelizmente, não tem protocolo, né, para isso. O que a gente vai fazer se 1, 2, 3 ou 8 funcionários positivarem, né? O que a gente faz normalmente, né, a população que a gente deveria fazer é testar os contactantes. Quem teve contato com essa pessoa
tem que ser testada. Assim, hoje não se testa, nem isso se faz na população em geral. Imagina dentro de uma escola, né? Famílias com vários idosos, assim, não, espera começar a ter sintoma e vem, que daí testa, entendeu? Não é assim. A gente tem que testar todos os contactantes de quem é caso positivo. Então, na escola, não seria diferente. O que acontece? Muitos vão testar, supondo que a gente tenha teste que vai se fazer da maneira correta. Muitos vão ter, né? Só que o teste rápido, por exemplo, só pode fazer a 10º dia do último contato com a pessoa que positivou. Então tu vai ter que afastar automaticamente esse funcionário até ele testar negativo, né? Ou até ou testou positivo, passou o período de transmissibilidade, ele retorna. Esse seria a forma correta de ser feito. Só que eles estão, em algumas escolas que já existe casos e tal, eles estão fazendo exatamente isso que tu falou, Miri. Eles estão só afastando quem testou positivo, né? E vá lá saber quantos não estão com o vírus e estão sem sintomas, e estão dentro da escola. Me entende? Então, não há segurança para a gente... Nunca vai existir um protocolo 100% seguro, essa que é a verdade. Então, a gente fazendo tudo errado do jeito que a gente está fazendo, pior ainda, né? Então, o mínimo que tem que existir é um longo debate junto aos educadores, profissionais da saúde, enfim, gestores, para adotar esses protocolos. Porque os pais, os professores, os trabalhadores, eles também têm que ter a segurança para poder enviar seus filhos às escolas. Não adianta só, o prefeito liberou, que bom, não sei, e leva. Não, as pessoas também querem se sentir seguras. O que vão fazer com as crianças que não estão indo na escola porque os pais não se sentem seguros? Né? Olha, eu acho é muito delicado isso. Muito, muito complicado. Eu sei que aqui em Canoas eles liberaram a educação infantil 1º e 2º ano, se não me engano, porque é alfabetização, né? Mas é risco também, porque hoje não tem lugar para enfiar gente dentro de UPA, dentro de hospital, UTI, lugar nenhum. E aí a gente vai continuar expondo as pessoas ao risco. Isso é muito grave no meu ponto de vista. Eu acho que não vai ser aqui que a gente vai conseguir definir exatamente o que tem que ser feito, né? É um longo debate, mas de antemão, só para a gente ter essa ideia, hoje nem na população em geral se faz o correto. Imagina em todas as escolas desse país. Testar, gente. O que é preciso ser feito é teste. Testar as pessoas, testar os contactantes, isolar as pessoas, isolar os contatos até terem seu resultado negativado. Bom, pessoal, eu sei que a gente tem, né, muitas dúvidas, né? Ficou mais evidente ainda que nós não temos ciência do que são realmente os protocolos seguros. Se a gente não tem ciência do que são, não tem como a gente dizer que as escolas terão protocolos seguros. E é por isso que no início da live eu pedi licença para me dirigir aos pais que estão acompanhando ou que irão acompanhar, para que eles briguem junto com a gente, né? Pelas testagens, pela vacinação, para que os gestores voltem atrás, aqueles que já chamaram a aula, para que voltem atrás, para que nos escutem enquanto trabalhadores em educação, para que a gente possa fazer pelo menos esse 1º trimestre remoto até acompanhar a evolução da pandemia, para ver se realmente as vacinas irão chegar, se a gente vai conseguir imunizar mesmo a população, se as escolas vão ser preparadas para receber os alunos. A gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo, mas o doutor Ricardo, o doutor João, também tem outros compromissos. A gente pode pensar em reeditar a live, né? Fazer novamente em outro momento, mas agora, nesse momento, eu vou, então, pedir para o doutor Ricardo já fazer a sua fala de encerramento. A gente se comprometeu em 1 hora de live, a gente já passou um pouquinho, mas é que o assunto está bom e é importante, né? Mas não vai nos faltar a oportunidade de uma nova live para estar conversando novamente, né, com os trabalhadores.
Gente, então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer pela live, acho que é um espaço para a gente discutir isso e para colocar isso para a população de um ponto de vista diferente do que tem sido passado aí como senso comum. Agradecer ao João, porque complementou super o que eu tenho para falar com muita informação. Eu tenho uma informação muito pontual da pediatria e ela não é o grosseiro do atendimento, né? Trabalhei em hospital de campanha, tive contato com adultos, mas hoje faz um bom tempo que estou só com as crianças. Agradecer a Miriam pela mediação, acho que o modelo da live foi super legal. Para todo mundo que participou também. Últimas perguntas que eu vi ali para a Kátia. A febre não é muito importante, viu? Não a febre em si, mas a medida da febre se mostrou não como uma medida super eficaz, não. Pode fazer? Pode, ela complementa, mas tem artigo mostrando que essa febre, com esse termômetrozinho desse jeito, não é tão central como outras medidas. Então, ele tem sua importância, mas não dá para confiar nele como isso sendo resolvedor da vida. Eu queria fazer um último comentário, eu preciso ir porque meu filho, que tem 1 ano e pouquinho, agora precisa ir dormir, eu preciso ajudar nisso. Tem uma questão que as pessoas falam muito da saúde mental e que voltar às escolas é importante para a saúde mental das crianças e adolescentes. Seria muito estranho e quase que patológico o mundo estar do jeito que está, a gente ter 250 mil mortes, a gente ter o caos, né? A gente está lidando para evitar um caos completo, mas é uma coisa completamente bagunçada. E está falando de 250 mil vidas. Eu fui muito em estádio de futebol. Assim, o estádio mais cheio que eu peguei tinha 80 mil pessoas. São 4 daquele ano. Eu imagino quanta gente em 1 ano por causa de uma doença que poderia ser evitada. Acho que isso é outro fator gigantesco. E achar que as crianças, indo ou não para a escola, estariam normais a isso e isentas disso. Parece que elas vivem num mundinho à parte da realidade. Elas não vivem. Desde os pequenininhos, eles sentem quando tem um estresse em casa, quando tem um problema acontecendo, eles sentem quando o mundo tem um problema acontecendo. Então, essa é outra coisa que eu tenho visto muito, assim, a escola vai fazer bem? Sem dúvida, eles vão querer brincar, isso vai ajudar muito a saúde mental deles? Vai. Mas achar que o problema todo passa porque eles não estão indo para a escola é ignorar que eles têm relação com o mundo. E acho que isso é muito empobrecedor da criança. A criança é muito rica na relação com o mundo que ela estabelece. Ela pode não saber falar desse jeito que a gente fala, mas ela estabelece. Então, não é esse o problema principal. Talvez controlar a pandemia resolvesse muito mais a saúde mental das crianças do que o medo. Elas têm medo das famílias perderem emprego, elas podem não falar isso para a gente, mas tem medo de ficar sem comida, de ficar sem transporte, de alguém morre na família de perder outra pessoa. Então, tudo isso está dentro desse medo delas, é muito simplificador falar que elas estão chateadas porque estão trancadas em casa. Bom, queria agradecer de novo, falar boa noite para vocês, eu preciso ir agora. Nós é que te agradecemos, doutor Ricardo, esperamos poder, né, em um outro momento, conversar novamente, né, a gente está vendo os colegas ali agradecendo e dizendo que gostaram muito dos teus esclarecimentos, e já passo, então, para o doutor João poder fazer, então, sua saudação final, agradecendo também ao João, nosso parceiro. Fizemos ano passado 2 lives, né, João, e logo lembramos de ti, né, porque sabemos o quanto tu é querido também pelos munícipes aqui de Sapucaí, como médico da família. Fizemos um elogio ali no grupo dos sindicatos em rede, o pessoal que já te conhecia também gostou bastante. Então, passo para ti a palavra. Eu que agradeço, Miriam. É um prazer conversar com vocês, que também para mim são colegas, são amigos, são pessoas do bem que estão na luta diária, né, para a gente trazer melhores condições de vida, né, para os nossos munícipes, para os nossos amigos, para as pessoas, para a nossa comunidade. A gente sabe que não é fácil encarar a missão de ser educador, ainda mais em condições muito, muito difíceis, né? A gente sabe a realidade do nosso município, Sapucaí do Sul, desde problemas socioeconômicos, culturais, enfim. Então, primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa de estar promovendo o debate, que é muito importante nesse momento, já que a gente já tem essa pressão doentia aí pelo retorno das aulas com interesses
obscuros por trás de tudo isso, colocando uma pressão, um peso enorme em cima de vocês, professores, né? Muitas vezes, muitos políticos aí colocando vocês como os malvados da história, né? Como os ruins da história, quando, na verdade, os educadores são aqueles que a gente devia estar protegendo, cuidando e agradecendo, né, por seguirem lutando, né, por nós, pela educação, porque se não fosse por vocês não haveria ciência, não haveria vacina, não haveria nada, nenhuma esperança para a humanidade. Então, eu acho que a gente tem que agradecer a vocês todos, professores, educadores, agradecer ao Sintesa pelo debate e me colocar à disposição sempre que for necessário, sempre que vocês entenderem que é preciso dialogar com a área da saúde, eu vou estar sempre à disposição para colaborar. Dizer para todos os pais agora que estão nos assistindo, que têm filhos, todos os pais que têm filhos e que têm trabalho, muitas vezes um negócio particular, um negócio próprio, em primeiro lugar a vida, em primeiro lugar o coletivo, e tenho certeza que se a gente conseguir pressionar os governantes, os gestores, a que eles façam as coisas certas, as medidas acertadas, o que tem que ser feito, garantir a testagem, garantir a informação, garantir os EPIs, o álcool gel, o distanciamento, garantirem às famílias a proteção, o cuidado, o auxílio, e não só as famílias, as microempresas também. Isso é papel do Estado e não está sendo feito. A gente tem que mudar o foco e pressionar o governo, pressionar o Estado pela vacina e por todas essas outras medidas que não estão sendo feitas. Eles estão gastando dinheiro, gastando recurso com coisas que não são efetivas de maneira comprovada. Exemplo é o kit Covid, que isso não funciona, já foi comprovado, isso não existe. E gastaram um mundo de dinheiro para empurrar isso goela abaixo, e isso já se comprovou que não vai salvar a vida de ninguém, já se comprovou que isso, na verdade, cria uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas para o precipício. Vamos pressionar, vamos insistir, vamos lutar pela vacina, vamos lutar por um protocolo seguro de retorno às aulas, porque a vida é muito mais importante. Sem ela a gente não pode correr atrás de nada. Então, um grande abraço a todos. Vamos respeitar o momento grave da pandemia, para que a gente possa rapidamente reduzir o contágio, reduzir a doença, porque não sei se vocês já viram aquele gráficozinho de dominó que tu derruba um, vai derrubando os outros. Assim acontece a contaminação. As pessoas usaram máscara, fizeram distanciamento, respeitaram os protocolos de segurança. No momento que tu interrompe a transmissão, ela para de prosseguir, ela deixa de progredir, disseminar ainda mais o vírus. Então, um grande abraço a todos, boa noite, uma boa semana, e fico à disposição aí nas redes sociais, aí quem tiver dúvida, quiser mandar perguntas, vai ser um prazer responder a todas. Obrigada novamente, né? A gente só tem a agradecer ao Dr. Ricardo e ao Dr. João. Tenho a agradecer também a todos vocês que acompanharam a live, que ajudaram a divulgar, que publicaram. E eu gostaria, estamos aqui recebendo alguns agradecimentos, e eu gostaria de nomear, então, todos que estão recebendo agradecimento, porque esta live, ela não é só do Sintesa, ela foi pensada, formatada pelos Sindicatos em Rede em Defesa da Educação e da Vida. Então, junto com o Sintesa, temos o CIMEV de Estância Velha, o Sindiprof de Novo Hamburgo, o CEPROL de São Leopoldo, o CISME de Esteio, Ciprocan de Canoas, SIMPA de Porto Alegre, CGPM de Gravataí, SINCA de Cachoeirinha, Sindicerve de Caxias, Simpedu de Montenegro, Sínvia de Viamão, Sinasef e IFSUL, e os núcleos dos CPRs 14º, 20º, 34º, 38º, 39º. A gente tinha programado para fazer a transmissão em rede e, infelizmente, deu um probleminha técnico, né? Essas coisas acabam acontecendo, peço desculpa aos colegas, mas a gente conseguiu fazer, então, a divulgação
né, compartilhando nas páginas, lembrando que ela vai ficar aqui para os colegas que tinham, então, assembleias, reuniões online, abertura de ano letivo, outras, né, coisas para fazer nesse momento, porque essa live foi bem esclarecedora para nós da educação, e acredito que bem esclarecedora para os pais e familiares, né? Lembrando que, como é uma live em rede, nós temos muitos municípios do estado, cada um num estágio. Sapucaia está, assim, com as aulas remotas no primeiro trimestre, mas a nossa briga é que toda a região fique, pelo menos nesse primeiro trimestre, não só no primeiro trimestre, pelo menos no primeiro trimestre, porque a gente precisa, primeiro, baixar essa curva de transmissão. A gente precisa, primeiro, controlar a pandemia no estado. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.